Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Fazer Podcast. Eu sou Bruno Nakati, do meu lado o famoso Big Boss, Obrigado, Mira Moraes. Tamo junto, é isso aí, vamos que vamos, mais um episódio. É isso aí, hoje estamos com um expert aí do franchise. O homem tem mais de 35 anos no mercado aí, né, na carreira de marketing, de publicidade. E hoje a gente vai entender um pouco aí de toda a caminhada, de toda a trajetória, entender um pouco sobre esse universo do franchise, né, de marketing, de como que é por trás de uma grande empresa, né? E o Big Boss do meu lado aí. Nós estamos com o Serjão aqui, o Serjão vai explicar para nós um pouquinho de tudo. Hoje o Serjão ele está na Vivenda do Camarão, uma rede que é uma das maiores do Brasil no ramo de alimentação. No segmento dela eu acredito que é a maior. Bom, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história, mas antes de pedir uma salva de palmas para ele. Nos ajude a receber aí Sérgio Carvalho. Obrigado, pessoal. Valeu. Serjão, obrigado por ter topado aí vir. Sérgio, seja muito bem-vindo. Explicar para nós aí. Legal. E já de cara, de nada aí pelos Vale Vivenda do Camarão. Deixar aí para nós aí, para mim e para o Matheus comer durante a semana, hein? Legal. Será um prazer recebê-los numa das nossas unidades, aí dos nossos restaurantes da Vivenda do Camarão. Boa. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sérgio Carvalho, tenho 40 anos de experiência de carreira profissional, uns 35 aí na área de franchise, trabalhando em grandes redes pelo Brasil. E hoje estou na Vivenda do Camarão, curtindo e aproveitando bastante aí essa oportunidade, muito legal. E para quem gosta de camarão e trabalhar na vivenda, é tudo de bom, é a delícia que você gostaria de ter na sua vida aí. É o fit completo, né? A gente estava conversando antes, né, nos bastidores aqui, né? É uma resenha que a gente sempre faz. E até surgiu a brincadeira que quando você vai no shopping ali, dá uma volta ali, quase que você conhece a turma ali na praça de alimentação aí, porque você estava passando, porque tem uma experiência longa aí em cima de várias empresas no ramo do franchise, inclusive também na parte de alimentação, né? Exatamente. Você puder contar para nós assim um pouquinho de como que foi o começo, onde você estava, e aí qual foi a primeira empresa no ramo de franchise, bom, como que desenrolou tudo isso daí, e aí a gente vai mais a fundo aí, principalmente nos aspectos técnicos e até mesmo na vivenda hoje, quais são os próximos passos dela. Legal. Na verdade, a minha carreira começou de uma forma meio assim diferenciada, né? Eu trabalhei durante 15 anos como diretor de criação em agências de publicidade, atendendo a grandes contas, tipo o Banco Itaú, Audi Automóveis, AEG Seguros. Então, trabalhando na área de agência de publicidade, na parte de criação, foi muito legal porque me deu uma bagagem profissional fantástica. Porque quando você trabalha numa agência de publicidade, você tem que conhecer muito bem o produto ou serviço que você vai vender, para poder criar uma propaganda, um anúncio. Então, a gente acabava tendo assim, essa obrigação de conhecer bem vários segmentos de mercado. E depois, quando eu saí desse segmento de agência de publicidade, fui para o outro lado da mesa, que é a parte justamente do marketing, né, dessa comunicação corporativa, levar essa experiência de uma agência para uma empresa foi muito bacana, porque eu tenho aquela visão da agência, mas também tenho a visão do cliente. E quando a gente consegue fazer a união desses dois segmentos é muito legal, porque o olhar que você tem é um olhar diferenciado. Hoje, por exemplo, eu trabalho com agências de publicidade me dando apoio, né, suporte para a vivenda. Mas a troca de informações, essa parte assim dessa interação é muito legal, porque eu consigo passar um briefing bacana para eles, mas eu tenho aquele olhar um pouco mais crítico. Então, quando chega uma peça, chega um anúncio, alguma coisa, eu falo, olha, isso aqui está legal, isso não está legal, vamos por aqui, vamos por ali. O trabalho acaba sendo mais assertivo e, ao mesmo tempo, também trazendo um retorno, né, um resultado muito bacana. Boa. Porque eu tenho a visão deles de lá. Então, eu levo para eles o que é o marketing, mas com a visão também de criação, de estratégias, de mídia, de planejamento. E isso acaba complementando no nosso trabalho, que é um trabalho em conjunto, né? Tanto o marketing das empresas que eu trabalhei, quanto os nossos parceiros, as agências, eu sempre tive essa facilidade de ter uma integração maior com o pessoal para conhecer os dois lados da moeda. Sim. E isso é muito bacana. Boa. E aí depois você entrou para o franchise? Entrei para o franchise. Inclusive foi muito engraçado, porque a primeira rede de franquias que eu trabalhei, na verdade, tinha só 2 franqueados, eles estavam iniciando. É uma rede chamada Vicofarma, uma rede de farmácias de manipulação. E ali eu tive um primeiro case de muito sucesso na minha vida, que foi muito legal. Até vou contar rapidinho para vocês, aí para vocês entenderem o tamanho da encrenca ali.
A Vicofarma, na época, era uma rede de farmácias de manipulação, poucas unidades aqui em São Paulo, tendência de expansão, e trabalhava com as cores verde e branco. Então, o que acabou acontecendo? Na época, eu trabalhei também, paralelamente, não era bem trabalho, era mais uma questão assim, pessoal, com futebol feminino. Então, nos finais de semana, tinha um time de futebol feminino que jogava, participava de campeonatos e tudo mais. E um dia surgiu uma ideia fantástica, porque nós fomos convidados para fazer a preliminar do jogo do Palmeiras e Vitória, Campeonato Brasileiro de 1993, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. E a gente não tinha uniforme. Era um time, né, de bairro, aquela coisa toda, as meninas legais jogavam e tal, e nós fomos convidados para fazer a preliminar. Cara, foi uma doideira. Eu cheguei para o presidente da Vicofarma e falei, olha, as cores da Vicofarma são verde e branco. A gente vai estar na final de Palmeiras e Vitória e o Palmeiras vai de verde e branco. Doa o uniforme para a gente vai jogar com escrito, né, na camisa, né, Vicofarma tal, de verde e branco. Você vai ter um Morumbi inteiro lotado torcendo pela gente. E foi um case muito legal. Foi quando a gente acabou aliando essa estratégia de trabalhar com as cores da marca com o patrocínio de um time de futebol e que foi televisionado, porque passou pela TV na Bandeirantes na época, né? Tinha o domingo de esporte lá deles, e o pessoal televisionou esse jogo de futebol. Então foi um case muito bacana, porque de repente a gente deu uma visibilidade fantástica para a marca, Brasil inteiro, todo mundo assistindo de norte a sul, Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, e aí a Vicofarma deu um salto gigantesco na questão de expansão, de brand mesmo, né, do pessoal conhecer o que é essa rede de farmácia de manipulação. Então, de quem começou pequenininho, de repente deu essa estourada aí. Essa foi a primeira rede que eu trabalhei aí, já pegando um case desse. Boa. Massa. Uma pergunta que me surge assim, né? Na verdade, se você puder citar alguns exemplos, explicar um pouquinho mais disso, né? A gente pode fazer marketing patrocinado hoje em dia, patrocinando, sei lá, na televisão, em redes sociais, hoje você impulsiona, mas muitas vezes tem como você fazer um marketing, eu não sei qual seria o termo correto, você pode, de repente, encontrar essa palavra para mim, que é o marketing voltado à interação do público, né? Como, sei lá, com frequência, algumas vezes eu fui em algumas franquias lá da Ben Jerry e aí ganhava um desconto se postasse que estava comendo um Ben Jerry. Se era uma franquia ou se era próprio. Isso é interessante, porque teoricamente nada melhor do que o próprio usuário vender, né? Exatamente. É quando você tem a persona, como a gente fala, principalmente nas redes sociais, você acaba tendo o cliente sendo seu embaixador da marca. Ele vai divulgar você de uma forma espontânea. E barato, né? E barato. E é muito diferente de você, às vezes, contratar um influenciador. Porque existem alguns caminhos, principalmente na questão do marketing digital. Eu posso ter, por exemplo, uma pessoa super famosa que cobra para fazer esse tipo de trabalho, ela vai ter um custo X ali de cachê, né, de um valor de investimento, só para ela chegar, pegar a sua marca, seu produto e dizer, olha, compre o produto X que eu acho bacana, que eu acho legal. Ou, de repente, ele vai até um estabelecimento, estou aqui na loja tal, estou vendo aqui a coleção de calçados, de roupa tal, muito bacana, não sei o quê. Isso é uma forma de integração que você vai ter. Por quê? O engajamento deste influenciador com os seus seguidores provoca isso que você está falando, tá? Justamente o quê? De você ter essa integração do público, mas através de um influenciador. E existem ações também que você pode fazer de marketing, aí você vai direto com aquele consumidor. Vou dar um exemplo para vocês aí. Dia das Mães. Na Vivenda do Camarão, a gente fez uma ação muito bacana. Nós comunicamos 15 dias antes do Dia das Mães que as pessoas que mandassem histórias legais que a pessoa teve com a mãe, né, podia ser uma filha, um filho, histórias bacanas, a gente ia escolher, como se fosse um concurso, a gente escolheria as mais legais e o pessoal iria comer de graça no Dia das Mães com a gente ali. Massa. Boa. Cara, foi uma doideira, porque a gente comunicou isso nas redes sociais, o pessoal, muita gente mandando as historiazinhas, né, publicando ali, mandando os posts pra gente. A gente teve até dificuldade de escolher aquelas histórias mais legais, porque são 150 lojas da Vivenda em todo o Brasil. Você imagina escolher todas essas historinhas e depois comunicar o pessoal e depois filmar também, pegar a turma ali comendo, né, junto com a gente, comemorando junto com a gente. Legal. Então, dá para você fazer essas ações de interação, mas também depende muito da estratégia e até do tipo de produto que você está vendendo. Eu não conseguiria fazer isso, por exemplo, se fosse uma rede de venda de colchões. Sim. É difícil você
ter essa interação, né? Mas alguns segmentos de mercado fazem com que você possa ter justamente essas ações de interação. E isso é muito legal. A experiência do consumidor e ele dando o depoimento dele dá mais credibilidade para a marca. Ah, com certeza, né? Nada melhor do que o próprio consumidor tentar vender, né? Talvez não é nem vender, relatar uma experiência positiva. Acho que isso daí... O testemunhal dele, né? É a pessoa, a pessoa na primeira pessoa, prova social, exatamente. Então, puxa, o Sérgio foi lá na Vivenda, comeu legal, se sentiu bem. Olha, pessoal, estou aqui na Vivenda comemorando XYZ ali, uma coisa legal na minha vida. As pessoas vão ver que eu estou feliz, que eu estou contente. Sou uma pessoa, por exemplo, que de repente as pessoas curtem, gostam, porque às vezes não é só família, né? Você tem família, você tem os amigos, você tem pessoas que seguem você nas redes sociais e você não precisa ser necessariamente um influenciador, mas o seu depoimento às vezes tem mais peso, com certeza, do que você às vezes contratar alguém que o cliente sabe. Com certeza. Ele tem aquela noção, contratou uma influenciadora X, ela não vai de graça num restaurante comer, não vai usar aquela roupa de graça. As pessoas têm essa percepção hoje em dia do que é real. Conecta mais, né? Talvez. Conecta mais, exatamente. A espontaneidade às vezes vale muito. Não estar tão profissional. Até tem uma coisa tão interessante que tem um grande youtuber, talvez acho que é o maior do mundo, e... O vídeo dele é desprofissionalizado de propósito para ele não perder o número de seguidores que ele tem. Exato. A naturalidade. Ele não pode perder essa naturalidade. Como é o nome do maior youtuber lá do mundo? Eu esqueci o nome dele agora. Aquele cara lá que tem até MrBeast. Não, MrBeast é o nome dele. É esse. O que acontece? Os vídeos dele, ele gasta muita grana, né, nos vídeos dele, investe muito, mas ele investe pro vídeo não parecer profissional. Exatamente. Tipo assim, ó, o cara tá gastando uma fortuna pra fazer o Batatinha 1, 2, 3 lá, que é aquele negócio que viralizou lá do Round 6, mas tem que parecer que não é tão profissional. Exatamente. É interessante isso. Se quebrar essa espontaneidade, lá na outra ponta o pessoal percebe isso. Um vídeo extremamente muito bem produzido, com cara de produção de Hollywood, você vai olhar e falar, meu, tá muito profissional para ser uma coisa espontânea. As pessoas hoje querem ter acesso a essa comunicação de uma forma natural. Elas não querem mentiras. Você pode dizer que um produto é legal, mas de uma forma que a pessoa tem que acreditar no que você está falando. É a forma como você vai fazer aquela comunicação que faz a grande diferença. Legal. Boa. O head de marketing, ele é o grande responsável ali pela percepção do cliente enxergar a marca, né? Exato. O posicionamento da marca sem precisar falar nada, né? E qual que é o posicionamento que hoje vocês, como grupo, sendo o head de marketing, qual que é o posicionamento que vocês tentam transmitir para o cliente? Entender a identidade da marca. Vamos lá. No caso da Vivenda do Camarão, o que acaba acontecendo? A maior parte das pessoas acabam tendo uma ideia ou uma percepção que frutos do mar, que camarão, é um prato caro, é alguma coisa que você não vai comer com uma frequência maior, seria mais para uma comemoração, um almoço especial, alguma coisa assim. E a nossa proposta, justamente dentro dessa estratégia de marketing, é de mostrar para as pessoas que não, que você pode comer camarão, frutos do mar, peixes, com uma constância maior, né? Você pode ter várias refeições pagando um valor acessível. Esse é o nosso grande desafio hoje na Vivenda, é entender com quem que nós estamos lidando, qual é o nosso público, e eu tenho públicos diferenciados em regiões do Brasil, porque o Brasil é muito grande. Então, às vezes, o apelo que eu vou jogar para o Norte e Nordeste é diferente do que eu vou jogar no Sul e no Sudeste. A gente tem que trabalhar, eu não posso ter gírias, por exemplo, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Não só na Vivenda, qualquer rede de franquia, se você for trabalhar com gírias, cara, 90% que você vai quebrar a cara, porque uma gíria que é de São Paulo não cola. Tem uma característica do próprio negócio, né? Sei lá, de repente o Divino Fogão lá, é uma comida caipira, aí o cara de repente colocou isso, mas é porque tá um pouco no DNA da marca, né? Sim. Mas não porque ele tá tentando comunicar com o Brasil inteiro, porque isso não conecta com o Brasil inteiro. Exatamente. O Brasil é continental aqui, né? O Brasil é um país continental, né? Como a gente estava até conversando em off, e assim, a regionalidade no Brasil é uma coisa assim gritante, né? De outras vezes, inclusive, que eu trabalhei, era uma coisa muito louca, porque os hábitos de consumo são muito distintos.
Um prato, por exemplo, da Vivenda que vende muito bem no Sul, não necessariamente ele vai vender muito bem no Norte ou no Nordeste ou no Centro-Oeste, porque o hábito da pessoa, o paladar é diferente, né? Se você vai para a região Norte e Nordeste, o pessoal gosta de um pouco mais apimentado, por exemplo. Na região Sudeste, mais ou menos. No Sul já não é tão apimentado. Então a gente tem que tomar um certo cuidado de... Muda um pouco a receita? Muda um pouquinho. Sério mesmo? Não muito, tá? Na verdade, assim, não é que muda a receita, mas muda os pratos que mais saem ou que menos saem em algumas regiões. Entendi. A receita ela tem que ser padrão. Quando você fala em franquia, tudo é padronizado. A Vivenda tem fora do Brasil? Não, hoje não. Já chegamos a ter fora do Brasil, chegamos a ter na Europa, nos Estados Unidos, mas depois a operação acabou não se tornando... A Vivenda é muito conhecido por ser um fast food, mas também o grupo ele é feito por alguns outros modelos de negócio. Explica para nós aí como que é esse modelo desse grupo. Vamos lá. Vai lá. Hoje a gente está diversificando os nossos modelos de negócio dentro da Vivenda. Então, você tem a rede de restaurantes, né? 150 lojas aí distribuídas nos principais shoppings de todo o Brasil. Boa. E eu tenho também agora a Vivenda através de caixas, né? de caixetas que a gente chama, com os nossos molhos, onde eu consigo entrar nos supermercados. Eu estou entrando no varejo também. Então, o que acaba acontecendo? O mesmo prato que você hoje poderia comer nos nossos restaurantes, né, nos shoppings, você consegue preparar na sua casa. Legal. Então você compra a caixinha lá no supermercado, vem um molho com camarãozinho dentro, você pode escolher lá catupiry, estrogonofe, bobó, legal. Enfim, dentro do que a gente tem no cardápio ali, tá? Você pode preparar um molho na sua casa, prepara o arroz, compra uma batatinha palha e você tem a mesma experiência de sabor que você teria no shopping, só que na conforto e na tranquilidade da sua casa. Boa. Hoje em dia, os hábitos de consumo mudaram bastante. Nem sempre as pessoas vão toda hora no shopping, ou têm condições de ir no shopping. Mas você consegue comprar uma caixinha, guarda ali no congelador. Cara, sábado à noite, deu aquela fominha e tal. Putz, eu não consigo ir no shopping. Tem problema, pega a nossa caixinha ali, esquenta e prepara uma refeição legal. Tem um amigo meu que ele tem um empório lá em Biúna, o Henrique, né? E ele... Eu comentei com ele, né, no sábado, né, no domingo, que o pessoal da Vivenda vem aqui e tudo mais, ele falou, pô, legal, coloquei a Vivenda lá no Empório. Eu falei, pô, olha lá. Como é que você colocou a... Não, os caras têm os congelados e tal, tudo mais. Minha pergunta, ele tá comprando de alguma distribuidora ou, por exemplo, ele pediu um freezer seu lá e colocou lá, ou tem alguém... Ele comprou direto com a gente. Direto com você? Direto então, com a gente. Nós temos uma equipe comercial hoje que faz esse atendimento. Eu tenho representantes comerciais. Dependendo da região, eu posso ter um representante comercial que atende a ele ali, ou ele pode estar comprando direto com a gente ali no nosso escritório no departamento comercial. Que massa. Então, tipo... Mas isso é diferente do hipermercado ou é o mesmo produto do hipermercado? É o mesmo produto. O mesmo produto. Assim, o que eu vendo, por exemplo, para Carrefour, Pão de Açúcar, Pastorinho, para as grandes redes que eu atendo hoje, Barbosa, por exemplo, né, e outros aí, São Vicente também, sim, as grandes redes de varejo, o que eu vendo para eles, eu também vendo para... pequenos mercados, vamos assim dizer, né? Sim, empórios, é o mesmo produto, sai tudo igualzinho e padronizado. Faz quanto tempo, mais ou menos, que a Vivenda tem esse modelo de negócio? Olha, vai ter quase uns 8 anos que ela iniciou esse processo. Teve um período em que a gente reformulou toda a questão, desde embalagens, estrutura comercial, a parte de logística. Começou com uma ideia embrionária. Estava dando um pouco de resultado, tal, mas não estava, talvez, performando como a gente gostaria. Aí um dia a gente parou e pensou, gente, vamos rever isso aqui. O que a gente precisa fazer para melhorar aí as vendas, para ampliar as vendas? Cara, investimos quase 1 milhão só de embalagens, R$1 milhão entre projeto gráfico, produzir, a gente trocou todas as embalagens, entendemos com o pessoal do varejo o que eles gostariam de estar vendendo, mix de produtos também, o que é viável, o que não é viável você colocar nos supermercados. Então foi feito todo um trabalho planejado, já com uma nova gestão, que reestruturou inclusive a parte comercial. Legal. E a parte de logística, porque você imagina, você começa a entrar em grandes redes de varejo, você tem que ter um back-office, você tem que ter uma fábrica que faça essa produção, que suporte, para que não dê problemas ali, né, de você ter uma venda que eu não consigo entregar. Né? Eu não posso ter ruptura, como a gente chama. Né? O interessante é que, assim, cada vez mais, sempre inovando, se reinventando, né?
procurar uma opção diferente do tradicional e validar, testar isso para ver se realmente vale a pena ou não. O marketing ele é responsável por essa parte de cara, vamos tocar esse projeto de novo, eu acho que isso aqui vale a pena, exatamente. Vamos olhar diferente. Muitas vezes a locomotiva acaba sendo o departamento de marketing porque você vê uma oportunidade, enxerga que aqui eu poderia estar fazendo alguma coisa diferente, aí você vai envolver as outras áreas da empresa para poder entender. Por exemplo, eu quero fazer uma campanha de marketing diferenciada, vou pegar um produto, quero uma receita nova, alguma coisa assim. Dia dos Pais, Dia das Mães. Cara, eu quero um prato especial para vender no Dia das Mães. Vamos fazer? Vamos, mas espera aí, fábrica, você consegue produzir os ingredientes, né? Logística consegue entregar a tempo. Para tirar do papel Tirar do papel não é tão simples. Tive uma ideia, pô, daqui a um mês já está na loja. Não funciona assim. Você tem toda uma cadeia de produção, de logística. Você tem que, às vezes, tem pratos que demoraram 6 meses de desenvolvimento para a gente poder chegar e colocar ele no cardápio. Cara, 6 meses testando, manda para algumas lojas, vamos ver, o pessoal gostou, não gostou, o tempero está legal, está no ponto, o que eu tenho que fazer, qual que é o apelo de venda daquele prato. Não é só você chegar, pô, vou tirar da panela e colocar no prato do cliente. É um business plan aí para lançar um produto novo, né? Eu estava vendo um vídeo pra você ter uma noção, né? Assim, você é um cara que tem essa experiência, né? No ramo de restaurante e tudo mais. Mas eu vi, por exemplo, um vídeo na internet recentemente, o cara tem um restaurante pequeno e ele foi mostrar mais ou menos quanto ele gastaria para colocar um produto novo no cardápio dele. E ele fez as contas lá, ele ia ter que investir 20 mil reais. Eu tô falando de um restaurantezinho, o cara só tem um restaurantezinho lá. Gastou quase 20 mil reais, porque teve que comprar 150 chapinhas. Aí cada chapinha era 50 conto. 150... sei lá, o negócio de apresentar, o talher, o modelo, aí teve que comprar também várias panelas para poder fazer aquilo lá de uma forma diferente. Ele estava explicando. Bom, eu achei interessante porque mostra o quão difícil, mesmo numa operação como essa, que era um restaurante pequeno, o cara estava investindo 20 mil reais para colocar uma coisa nova no cardápio. Você imagina uma indústria, como a venda do camarão, para fazer, por exemplo, uma ação dessa de, pô, vamos colocar inventar um novo prato do camarão aí. É difícil, até porque existe todo um protocolo ali de treinamento, tudo, né, para a pessoa... Não só protocolo de treinamento, mas, por exemplo, alguns pratos, se você começar a imaginar que existe uma complexidade muito grande de produção daquele prato, às vezes não compensa até você colocar ele no cardápio financeiramente. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu posso ter um determinado prato que eu vou gastar 3 minutos para fazer a montagem e vou cobrar X. E vou ter um outro prato que eu poderia cobrar um pouco mais caro, só que ele vai me envolver 9 minutos de preparo do prato. Cara, 9 minutos para 3, eu estou vendendo 3 de um contra 1 do outro. Compensa eu vender aquele prato que demora 9 minutos para você preparar, deixar ele no ponto, pela questão de rentabilidade? Então, às vezes, até isso a gente é obrigado a avaliar. Tem pratos que às vezes eu posso tirar do cardápio, não porque ele não vende, mas a quantidade, né, o volume dele não é muito alto e a rentabilidade dele... Não vale a pena ter no cardápio, né? Exato, me atrapalha a produção. Né? Se de repente, eu prefiro vender 3, onde eu tenho uma rentabilidade melhor, do que de repente ficar com aquele 1 bacana, gostoso, mas não dá o lucro que poderia dar aqueles outros 3. Às vezes fast food é isso, é pauleira. Às vezes a pessoa chega no fast food, olha o cardápio e fala, pô, mas aquele prato saiu do cardápio, ou... Pô, será que não tem essa variedade? Mas não porque a loja não quer colocar aquele produto, porque talvez não é rentável, estrategicamente não vale a pena, né? Ele ter várias variedades de matéria-prima ou né, um gasto muito surreal para ter um prato isso indoor, né? Acaba não valendo a pena. Você tem um problema de logística, né? Imagina e tem a logística dentro do fast food dentro da própria loja. Eu tenho lá câmaras frigoríficas. Então, se eu tiver uma variedade também muito grande de pratos, aonde que eu vou estocar tudo isso? Né? Você tem que pensar também, né? Visite a nossa cozinha, aquela famosa plaquinha que a gente conhece, que se você for visitar realmente uma cozinha, você vai ver que você tem uma questão. Quantos fogões eu tenho ali, porque eu tenho uma quantidade X de bocas. Na hora do almoço, na correria, atendendo o delivery, atendendo o balcão, eu preciso ter uma dinâmica de logística, de operação, né? O pessoal da área operacional ali da cozinha fica quase maluco ali.
vão entrando os pedidos e você tem que estar com tudo preparado. E às vezes você não tem nem muito espaço na câmara frigorífica para poder suportar uma variedade tão grande assim. E até também não vale a pena. Sim. Então, de repente, entre ter 30 pratos, que vai me dar uma dificuldade de logística, é melhor você ter 20, mas aqueles que têm um giro rápido. Sim. Ou que tenham ingredientes em comum. Que de repente eu pego o mesmo camarão de um tamanho X, vai para o prato Y, para o prato Z, para o prato H. Então você pega aquela mesma matéria-prima e você monta outros pratos rapidinho. Legal. Porque na teoria é uma coisa, né? Vai ter câmara fria, a loja que vai inaugurar tem que ter 4 cozinheiros, tem que ter... Mas na prática mesmo, tudo começa a ficar uma loucura, né? Tem que ter abastecimento a cada 3 dias, porque a câmara fria não comporta e tudo mais. E, cara, vários desafios do dia a dia que nós, assim, acaba enfrentando pela regionalidade ou pelo horário de pico, que você falou. Cara, imagina, chega 50 pessoas, em meia hora ali você tem que atender todo mundo, senão o cara vai embora. Vou citar até um exemplo para vocês, assim, que é um exemplo que o pessoal daqui da Grande São Paulo vai entender bem aí. Nós temos uma loja no shopping Frei Caneca, e é um shopping que ele tem uma característica muito peculiar. É um shopping que ele pega um público corporativo muito grande quando tem eventos no próprio Frei Caneca. Porque o Frei Caneca ele é um shopping que ele foi montado para ser uma central de eventos. Então tem salas ali, tem auditório e tudo mais. No dia que eu não tenho evento nenhum, é tranquilo e sossegado, porque eu não tenho uma circulação muito grande de pessoas. Agora, nos dias em que eu tenho evento, a loja bomba, porque o pessoal sai do evento, tem lá uma hora e pouquinho só para almoçar, precisa comer rapidamente para voltar à tarde para continuar, né, participando de uma palestra, de algum evento ali. Então, imagine o que é uma logística para você entender ali essa dificuldade. Sim. Muita gente chegando na loja, pouco tempo de preparo, a gente prepara tudo na hora, a comida da Vivenda é uma comida fresca. Você chega ali na hora, você já prepara, já esquenta, já frita, né, dependendo do prato ali. Eu preciso ter uma agilidade muito grande de logística para poder atender esse pessoal. Boa. É louco. Boa parte das lojas elas são próprias, outra parte é franquia. Isso. Mas está aberto para franquia? Está aberto para franquia. Nós temos aí estudos, né? O que às vezes a gente não tem encontrado são candidatos que tenham essa possibilidade por conta da localização da loja, né? Porque o que acontece? Hoje a Vivenda está já presente nos principais shoppings do Brasil. Então, um candidato para poder abrir uma franquia com a gente precisa entender se tem um ponto legal disponível para ele. Por quê? Porque não tem loja de rua, né? Não tem loja de rua, exatamente. Todas as nossas lojas são em shoppings. Então, primeiro que a gente tem que entender se na cidade tem um shopping, se aquele shopping também comporta ter uma vivenda, porque às vezes eu posso ter cidades que tem 3, 4 shoppings. Desses 3, 4 shoppings, nem todos os shoppings vale a pena ter uma loja nossa. Até por uma questão de canibalização. Né? Eu tenho lugares que se eu tiver 2 lojas muito próximas, uma acaba canibalizando a outra. Aí não vai ser legal. Principalmente no delivery, né? Exatamente. O delivery, então, é pior ainda, porque você acaba tendo, dependendo do raio que o delivery está atendendo ali, uma acaba roubando um pouco ali clientes do outro. Boa. E ponto para o franchising é o principal. Quais são as características de um bom ponto aí para o franchise? E também uma coisa que você puder responder também, quanto o aluguel pode representar do faturamento da loja dentro de um shopping? Vamos lá, são 2 questões, uma acaba complementando a outra aí, tá? Primeiro, a questão de ponto varia muito do segmento de mercado daquela franqueadora, né? Por exemplo, eu já trabalhei com franqueadoras que tinham lojas de rua e lojas em shopping. Algumas particularidades daquele segmento favoreciam mais a loja de rua do que a própria loja de shopping, por incrível que pareça. E o mix de produtos também. O que isso impacta? No tipo de venda que você vai fazer e o faturamento que aquela loja vai ter. Então, vou dar um exemplo assim, eu trabalhei para a Multicoisas, que é uma rede de lojas ali de conveniência, né? Tem desde parafuso a produtos para decoração. As lojas de rua tinham uma particularidade de que as vendas eram mais focadas para elétrica, manutenção da casa, aquele tipo de produto que você vai usar na sua casa mais para trocar uma lâmpada, uma fiação, alguma coisa assim.
As lojas de shopping já eram mais focadas para decoração. E aí você tem essa dificuldade de entender, puxa, se a loja de rua vai ter um faturamento X, eu tenho que colocar uns produtos tipo escada. Eu nunca ia vender uma escada dentro de uma loja de shopping, porque a pessoa não vai sair com uma escada, né, um rolo Sim, de faz pintura sentido. pelo meio do shopping. E isso acaba impactando no faturamento que aquela loja vai ter e no perfil do franqueado. Porque às vezes o franqueado fala, poxa, eu quero ter uma loja no shopping. É mais ego do que modelo de negócio. Aí ele quebra a cara, porque de repente ele tem uma expectativa que ele vai vender um mix de produto e o ponto dele não era aquele ponto de shopping, ele tinha que estar num ponto de rua, ou vice-versa. Ou adaptado, aí, né? Ou adaptado. E aí entra a questão também de quanto que esse aluguel de shopping muitas vezes impacta no faturamento da loja. Você pega uma loja de rua, o custo de ocupação dela vai ser menor do que do shopping. Porque o shopping você tem o aluguel, que já é um pouco mais caro, você tem o condomínio, que o aluguel é uma coisa, condomínio é uma segunda despesa, vamos assim dizer. Você vai ter muitas vezes o fundo de propaganda ou taxa de propaganda, que você é obrigado a contribuir. Então, no final das contas, a ocupação em shopping normalmente é mais cara do que loja de rua. Mas, se o teu segmento é só para shopping, você não vai ter escapatória, você vai ter que se adaptar financeiramente para estar numa loja dentro de shopping. E já escutei, tem também o aluguel dobrado no final do ano, né? Sim. E taxa de marketing proporcional, né? Enfim. Mas sabe o que eu Tem. ia perguntar para você? Se eu estou no shopping e o pessoal justifica dessa forma, né? Participando de algumas conversas aí com Multiplan, Iguatemi, essas grandes redes, né? A justificativa deles é lógico que ele já tem o público, então de alguma forma você investiria bem menos em marketing. Mas na prática é assim mesmo? Se eu colocar dentro do shopping, eu não preciso investir em marketing porque... Muito pelo contrário. Dependendo do segmento que você trabalha, você vai ter que ter um investimento de marketing até mesmo maior. Vamos pegar no caso da Vivenda do Camarão, dentro de uma praça de alimentação. Hoje, a praça de alimentação é uma praça de guerra. Né? Você chega na praça de alimentação, são vários restaurantes ali, você fica naquela, tipo, aonde que eu vou comer, o que eu vou fazer? E muitas vezes você tem que fazer uma pré-divulgação da sua marca, seja na rede social, às vezes no corredor de acesso do shopping, para já ganhar a atenção daquele cliente, para quando ele entrar na praça de alimentação, ele já ir direto. Já ir direto ali. Já conquistou ele antes de ele... Exatamente. É comum a gente procurar fazer algumas ações de marketing de pré-entrada dentro da praça de alimentação, para que ele já vá ali segmentar. Tipo, eu quero comer camarão hoje. Então, o que eu faço? Eu tenho cancelas de estacionamento, eu tenho uma panfletagem, eu posso ter um painel colocado em algum lugar do shopping, oferecendo ali os nossos pratos. Você tem que trabalhar alguma coisa, porque se você não fizer, teu concorrente vai fazer. Você já viu aquele filme lá do Will Smith? Você deve ter visto. Que o cara faz uma... ele vai induzindo o dia inteiro o cara a escolher um número do jogador e aí depois na jogada lá o cara escolhe o número e no fundo foi uma indução do cara dentro de uma manipulação que ele fez lá. Já viu esse filme? Não vi. Já viu isso aí? Não vi. Cara, mas é legal. Depois eu vou descobrir Passa pra o nome e gente vou a passar dica pra vocês. Mas de qualquer forma, eu lembrei disso agora, porque aí no filme, né, o cara vai andando assim na rua e aí vai aparecendo várias vezes o número 6, número 6, número 6, número 6. E aí quando ele chega lá com um empresário viciado em jogo, assim, adora jogo e faz uma grande aposta com o cara lá, fala, pode escolher qualquer jogador aí no campo, acho que era futebol americano, que eu vou escrever aqui no braço e eu vou acertar o número, né? E aí a probabilidade era muito clara dele... Esse é o número que ele... Na verdade, de ele errar, né? Porque era 1 para 100, por exemplo. E aí ele acerta, porque foi feito o trabalho. Mas de qualquer forma, lógico que o filme é meio sensacionalista, tal, exagera um pouco. Mas de alguma forma você já está trabalhando a neurovendas ali para ele, deixando implícito para ele no subconsciente de que, poxa... já tá chegando na hora do almoço tal, e você já foi martelando ali na cabeça dele de uma forma mais light, que, vivendo do camarão, vivendo do camarão, vivendo do camarão. Porque o cara o neuromarketing vai fazendo isso, né? Exatamente. O nosso papel do marketing hoje em dia é trabalhar as ferramentas que a gente tem, e principalmente entender os públicos. Porque o que funciona, por exemplo, na cabeça de um jovem, não é a mesma forma que você vai comunicar para uma pessoa de um pouco mais de idade. Cada um deles tem um gatilho diferenciado.
Então, por exemplo, a nossa comunicação, ela também trabalha essa questão de segmentação. Eu vou ter ali, a comunicação na rede social é um pouco diferente do que eu tenho nas lojas. Por quê? Na loja eu tenho um público que já está dentro da praça de alimentação. Quando eu vou buscar um jovem, por exemplo, eu já faço uma indução dele através das redes sociais para ele já, quando chegar na praça de alimentação, já ir direto para a minha loja. O pessoal de mais idade, que às vezes não é muito viciado em rede social, não fica muito, né? Fica hoje, mas não tanto quanto um jovem, por exemplo, eles não recebem tantos impactos. Então, para ele, eu tenho que ter uma comunicação muito forte na loja. A pessoa está andando em volta da praça de alimentação, vai ver o nosso material, vai ver as nossas televisões, um banner, vai receber um panfletinho. Eu tenho que fazer uma ativação um pouco diferenciada, porque é uma coisa muito doida. Você tem camadas de faixas etárias diferentes e estratégias, e a forma de comunicar também é um pouco diferente. Sim. Você tem que, primeiro, entender quem é o seu público, de que forma que aquele público gosta de ser impactado, Sim. e depois você trabalhar isso com uma estratégia de comunicação. Como que funciona a estratégia, por exemplo, teu prato do dia e tudo mais? O que está por trás disso? Né? Porque é o chamariz para a pessoa ir lá, ou realmente aquele prato lá vocês já trabalharam uma alta escala e vai, ganhando refrigerante? Qual que é a estratégia por trás disso? Depende um pouco de cada campanha, tá? Mas o que acontece? A gente faz um estudo, a gente acompanha a concorrência, o que está acontecendo, o que está vendendo mais, o que está vendendo menos. Então, nós já temos ali os top 10, por exemplo, quais são os pratos mais vendidos. Alguns desses top 10, a gente acaba trabalhando com uma ação promocional com eles para justamente gerar essa demanda para o pessoal ir para as nossas lojas. E isso é muito legal, porque quando eu pego uma pessoa, por exemplo, assim, almoço, né, durante a semana, um grupo de amigos do trabalho, o pessoal desceu, vai lá no shopping e tal, comer alguma coisa assim. Às vezes, só de um comentar com o outro, olha, eu vou lá na Vivenda hoje que tem um prato legal de peixe num precinho, né, acessível. Ah, vamos lá, vamos lá. De repente, todo mundo vai ali para a Vivenda porque um deles lembrou daquela promoção, daquela propaganda. Sim. E acabou arrastando o pessoal junto. Para não ficar aquele pessoal meio disperso. Um vai numa loja, outro vai na outra, tal. Depois se encontra no meio da praça ali. Então, essas promoções, elas são pensadas, elas são calculadas, primeiro, para que alguns dos pratos realmente sejam esse chamariz, que a gente possa trazer, né, o pessoal para as nossas lojas, muitas vezes pelo preço e também muitas vezes pelo sabor. Porque alguns dos pratos são tão gostosos que a pessoa fala, puxa, eu quero comer estrogonofe de camarão, que é um dos pratos que a gente mais vende ali. Só que o estrogonofe de camarão eu imagino mesmo. É uma delícia, todo mundo gosta, mas eu tenho que ter um preço acessível, porque é ele que vai fazer com que as pessoas voltem mais vezes, que eu tenha uma recorrência. É de combate que o pessoal fala. É de combate, né? Antigamente o pessoal chamava de boi de piranha, né? Hoje é prato de combate. E você tem que ter esses pratos de combate até para poder oferecer uma opção acessível financeiramente. Eu tenho no meu cardápio pratos que têm um valor um pouquinho mais alto, mas a parte de promoção também atende as pessoas do dia a dia. É a porta de entrada ali, basicamente. Exatamente. Né? É que o cliente que ele comprou uma vez, a probabilidade de ele voltar é muito grande. Principalmente se ele tiver uma ótima experiência do consumidor. Ele foi numa loja. Benefício também, né? Exatamente, ele foi numa loja, pagou num preço acessível, comeu bem, se sentiu satisfeito. A percepção é de que, cara, toda terça ou toda quarta... Me dei bem. Eu vou lá na Vivenda tal dia, eu vou tal hora. Lá funciona esse cronograma de prato do dia, não funciona? Ou já funcionou alguma vez? Porque eu me lembro disso. Já teve no passado, mas hoje a gente tem, nesse momento hoje na Vivenda, a gente tem uma promoção chamada Sabores do Mar, onde nós elegemos ali uma quantidade de pratos num valor bem acessível, porque também tem uma coisa, é paladar. Então a gente procurou um mix de pratos que atendesse. Eu tenho hoje lá o estrogonofe de camarão, eu tenho peixe, eu tenho bobó, eu tenho camarão com catupiry, eu tenho uma variedade de sabores que eu preciso atender as pessoas por pelo menos 5 dias da semana. Né? Se você parar para imaginar que nos shoppings, normalmente, o público que vai na praça de alimentação, o público mais corporativo, né, são pessoas que trabalham, que estudam próximo ali do shopping e vão lá na hora do almoço, eu tenho que oferecer pelo menos uma quantidade de pratos que durante aquela semana a pessoa fale, puxa, hoje eu quero comer uma massa, amanhã eu quero comer um peixe frito. Sim, tem que ter variedade, né? Eu tenho que ter uma variedade, porque também não dá para você fechar, vou pegar só 2, 3 pratos e falar, são esses 2, 3 só da promoção e o resto esquece. As pessoas não vão
sempre para aqueles mesmos 2, 3 pratos. Eu preciso ter um pouco de variedade também. Bom, e você tem esse ramo assim do franchise, né? Da alimentação de shopping e também o varejo nos mercados e tudo mais. E em que momento poderia justificar, por exemplo, trabalhar numa operação só break-even, né? Eu pergunto isso porque tem alguma promoção que acaba sendo agressiva o suficiente para não gerar lucro? Ou, por exemplo, no próprio mercado, você está começando um produto novo no mercado e você opera numa margem extremamente apertada ou, de repente, até negativa para fazer ativação de A gente chama de introdução. Isso é estratégia de introdução. Exatamente, a gente chama de estratégia de introdução. Principalmente no varejo, isso é um pouco mais comum. É quando você, às vezes, entra com um produto com um valor mais acessível para o supermercado. O supermercado também repassa para os clientes, né, esse desconto, vamos assim dizer, para fazer a introdução do produto naquele mercado ou naquela região. Então é comum isso, não só da Vivenda, como de outros produtos também, do pessoal fazer esse tipo de ação, de estratégia. Quanto tempo se faria isso, por exemplo? Tem uma estratégia? Como que funciona? Olha, Você na primeira semana? Vai variar um pouquinho, por exemplo, de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Varia um pouco de região para região, inclusive. Ou da própria rede de supermercados também. E do objetivo, né? E do objetivo. Qual o objetivo que a gente está querendo? Sei lá, vender X a mais aí para gerar... Quando você faz a introdução de um produto novo no supermercado, você tem que ser mais agressivo. Você está chegando, você não é conhecido. Então, de uma certa forma, às vezes o que você gastaria de verba de propaganda numa televisão, é melhor você baixar o valor do produto, colocar ele com material de PDV, colocar uma promotora. É aquele caso, às vezes você vai no supermercado, está lá a mocinha ali com a torradinha, com o requeijãozinho, né? Você experimenta ali, degustação. Cara, degustação para a gente é fantástico. Legal. Nós temos um produto que é campeão de degustação. Fez a degustação, 0 estoque do supermercado. Camarão empanado. Legal. Camarãozinho empanado. Não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu ia comer tanto camarão empanado lá que no mínimo eu ia ter que pegar 3 cadinhas que eu deixasse na outra gôndola. Mas eu vou no mínimo o cara pega 2. Se eu pegar umas 3 aqui, o cara vai não levar agora, né? Uma coisa que me veio à mente aqui também, assim, você... Em algum momento, né, a Vivenda do Camarão, que é o caso que a gente está mais explorando aqui, né, até pelo know-how que você tem no momento, né, da Vivenda do Camarão, me surgiu várias perguntas sobre outros caminhos aí que você trilhou. Mas a Vivenda do Camarão, ela começou com franchise, né? Agora vocês atacam o varejo também com um produto diferente. Não é o mesmo produto É o mesmo produto, mas assim, encaixotadinho ali. Né? Isso. Apresentado de uma forma diferente. E lá quando foi feito o MVP desse varejo, quais pontos vocês levaram em consideração, ou você acredita que foi levado em consideração, porque talvez foi um momento um pouquinho anterior ali, de optar por trabalhar com uma marca própria, não, melhor, trabalhar com a marca Vivenda do Camarão ou trabalhar com uma segunda marca? Porque a Vivenda do Camarão ela é uma marca muito conhecida. Sim. Só que você entrar em combate talvez ia gerar um pouquinho de reflexão em cima dos franqueados. É que boa parte não é franqueado, né? A maior parte das nossas lojas são lojas próprias. Mas de que forma você pensaria, você acha que pode ser pensado isso? Trabalhar com uma marca que já é a marca muito forte ou, por exemplo, vamos trabalhar com outro nome nesse mercado aqui? Bom, na verdade você tem que aproveitar a força da marca, né? O brand. Então, a Vivenda do Camarão ela é muito conhecida. É uma marca que tem 40 anos, nós completamos inclusive esse ano aqui 40 anos de existência, e é uma marca consolidada em boa parte do Brasil, principalmente aqui dentro da Grande São Paulo, onde tem uma capilaridade maior de lojas. O que acaba acontecendo? Entre ter uma segunda marca com outro nome, alguma coisa diferenciada, e ter a Vivenda, optou-se pela Vivenda justamente pela força, pelo poder que a marca tem. E isso não interfere muito na questão dos franqueados ou até mesmo das lojas próprias. Muito pelo contrário, uma acaba complementando a outra. Se você for parar para pensar, quem compra um produto da Vivenda no supermercado é porque conhece o produto ou conheceu o produto, já consumiu com a gente num dos restaurantes. E aquela pessoa que está comprando no supermercado, ela não vai sim, deixar de comprar com a gente no shopping. De repente, numa saída, um cinema, um final de semana, mas ela está comprando com a gente.
Então, eu acabo fazendo uma propaganda da Vivenda nas duas pontas. Quem vai no shopping vê Vivenda e come no shopping. Quem vai no supermercado vê Vivenda, lembra da Vivenda do shopping, compra e faz em casa. Então, não existe talvez um certo canibalismo, como as pessoas poderiam estar imaginando. Ah, puxa, o produto do supermercado vai roubar o cliente lá da minha loja do shopping. Não, muito pelo contrário, porque se a pessoa já tem a tendência de comprar para fazer em casa, é questão de que ela não está indo no shopping naquele momento, mas ela está consumindo a marca. Na cabeça dela, se amanhã depois ela for no shopping, ela vai lembrar, puxa, eu tenho Vivenda lá em casa, mas eu estou aqui no shopping, então vou aproveitar e vou comer aqui. Uma acaba fazendo propaganda, né? É um chumbo trocado ali, na verdade. Sim, né? sim. Acaba gerando um ecossistema do cara consumir a marca. É que eu só perguntei isso porque me veio à mente, assim, uma barreira no mercado, por exemplo. Se a empresa ela vem da indústria voltada para o varejo, vou dar um exemplo. Balduco, vai. Uhum. Ela vem da indústria e entrega para o varejo. Ela vai com muita facilidade para franchise. Cara, vamos montar as lojas de imersão, Balduco e tal, tudo mais. Mas se fosse o caminho contrário, como, por exemplo, o Cacau Show, ou, vou dar um exemplo de um grande amigo meu, que é o Raul da Biscoitê, ele tem que tomar muito cuidado com fazer o processo inverso. Sim. Porque, por exemplo, olha que complexo. Por exemplo, se ele pegar a Biscoitê ou a Cacau Show, entrar do dia para noite no mercado, é um pouco mal... Não sei se canibaliza. Chega a ser chega a ser uma reflexão ali de todas as pessoas envolvidas. Se ao contrário, exemplo Balduco, exemplo Café Pilão ou, sei lá, 1 milhão de outros exemplos que tem aí, não pesa nada, zero. Por exemplo, a própria Kit Kat. Sim. Agora ela está vindo com a rede de franquia da Kit Kat e não tem problema nenhum. Né? Pelo contrário, existe muitas pessoas interessadas e nenhuma inflexão sobre isso. Mas se é o processo contrário, existe um ponto de... sei lá, de se repensar aí. O principal numa questão como essa é que não haja realmente um certo canibalismo. Vamos pegar um exemplo que talvez em termos de franquia tem tudo a ver com isso que vocês estão comentando. Pega o pessoal de cosméticos, né? Você tem, de repente, um boticário que tem as lojas do boticário e você tem as pessoas que revendem, né, formal ou informalmente, o boticário no condomínio de casa ali, né? Você tem Natura, já teve Avon. Então, às vezes, você vai fazer uma adaptação do modelo de negócio daquele franqueado. Olha, franqueado, você vai ser hoje um microdistribuidor para mim. Eu vou fazer as vendas de produtos cosméticos, a revendedora da sua região vai entrar no site, vai comprar, mas quem vai entregar é você. Então, você acaba complementando a renda daquele franqueado. Deixa de ser de uma certa forma, esse canibalismo, mas passa a ser o quê? Vira um ecossistema. Vira um ecossistema e uma oportunidade do cara faturar mais. Sim. E até um reconhecimento de marca em outros universos, né? Exatamente. Vocês também são, no caso do Boticário, mas também Sim. é o Boticário, né? Legal. Bom... Trazendo todos esses cases que você passou, cases de sucesso, e também sendo head de marketing, qual que é a grande dificuldade de penetrar a marca na sociedade? Vamos dizer, você está criando uma marca nova hoje. E você, com a experiência que você tem, para você fazer esse produto chegar na massa e na população geral, tem alguns passo a passo ali, né? Queria que você trazesse alguns aí mais importantes, ou estratégias aí, cases aí que você usou de crescimento de branding, pulverizar a marca aí. Vamos lá. Eu acho que assim, primeiro que você tem que pensar muito no que a gente chama de planejamento estratégico. Dentro de um planejamento estratégico de marketing, de comunicação, o fator assim fundamental na minha visão, conhecer com quem que você está lidando, quem é a fundo o seu cliente, o que acontece no momento de consumo dele, quais são os gatilhos que passam pela cabeça daquele cliente para escolher a sua marca e não escolher as outras. Gerar essa demanda de forma que a pessoa pense, puxa, eu quero hoje comer camarão lá da Vivenda. Então, para nós, lá no marketing da Vivenda, o que a gente fez? Primeiro foi um estudo muito grande de hábitos de consumo. Cara, nós estamos descobrindo números, fatos, informações
de pesquisa de você ficar sentado na frente da loja vendo como é que as pessoas pegavam até o cardápio. É uma coisa muito louca para vocês. Eu tenho um case legal da Vivenda que nós refizemos o cardápio. Ele tinha uma coloração escura e a gente passou por uma outra coloração. Formato do cardápio, a distribuição dos pratos, como que as pessoas manuseavam aquele cardápio no ponto de venda. Tudo isso foi pensado para a gente sair do modelo antigo e trazer o cardápio como uma das principais ferramentas de venda. Porque quando você vai numa praça de alimentação, que você está rodando ali pelas lojas, o que você faz? Você pega o cardápio para ver as opções. Ou você pega o cardápio para ver as opções, ou você vai ter, geralmente muitos dos shoppings permitem que você tenha um banner, ou você vê o banner ali do lado do caixa e fala, eu quero aquele prato que está ali no banner. Então você vê a fotinho do prato e vê o preço. Ou você pega o cardápio e vai trabalhar. Os pratos do banner geralmente são o quê? Pratos promocionais, então o valor deles é um pouco mais barato. O prato do cardápio geralmente é aquele prato mais tradicional que tem um valor um pouco mais alto e te dá uma rentabilidade um pouquinho melhor. Em cima disso, é óbvio que se eu conseguir que a pessoa compre mais do cardápio, eu vou ter uma rentabilidade, uma lucratividade maior ali. E o cardápio faz uma diferença muito grande. Vocês não têm noção, parece uma coisa assim, meio besta, mas um cardápio bem feito, com as fotos bonitas, algo fácil da pessoa identificar, a descrição do prato, um cardápio gostoso, porque você primeiro come com os olhos. Sim. Depois é que você vai sentir o aroma, você vai sentir o sabor. Sim. Comida é uma coisa muito louca, você come com os olhos primeiro. Se você vê um cardápio bonito, uma foto legal, fala, puxa, gostei, é isso que eu quero. Até a descrição do prato, né? E o marketing é o grande responsável por isso, né? De enxergar o seu produto, enxergar como o cliente enxerga o seu produto. A ótica do consumidor. Para esse cardápio, eu, Sérgio, fiquei 3 dias, escolhi 3 lojas diferentes da Vivenda, eu fiquei 3 dias, das 11 da manhã até as 2 da tarde, sentado na praça de alimentação, numa mesa, de frente para as nossas lojas e vendo como que as pessoas manuseavam o cardápio. Gente, é louco. Pessoas que pegavam o cardápio, abriam, e eu tinha 3 dobras. Então, a pessoa podia abrir e ver 3 páginas. Muita gente não fazia isso. Eles só abriam uma e não abriam a outra. Eles não viam que tinham mais opções. Ou seja, não dá nem para saber se ela ia escolher alguma coisa ali. Mas é do tipo do usuário, né? Porque, por exemplo, eu sou o cara do banner. Eu quero aquele ali. Minha mulher é o cara que o cara ganha dinheiro. Puta, ela escolhe ela pega o cardápio e fica olhando. Não, e aí ela é o dedo podre, né? Porque ela vai já no mais caro. Puta, eu não sei o que acontece. Uma das coisas de combate eu queria que você, só para não esquecer, queria que você explicasse quanto que é o investimento numa loja e o payback, o faturamento, margem, se puder compartilhar isso, até para as pessoas que estão escutando e têm interesse em fazer parte do grupo, né? No shopping aí da sua cidade aí que tá bombando aí. Mas além disso, depois eu queria entrar nesse tema, mas a pergunta que eu faço agora é tipo assim, eu acho que uma das grandes dificuldades a nível de combate de praça de alimentação é você segurar a família, né? Eu imagino, né? Porque, por exemplo, o McDonald's da vida, um grande player na praça de alimentação lá, o hambúrguer acaba calhando bem aquela batatinha lá para todo mundo. E aí, quando você vai para a Vivenda do Camarão, você tem que ter aquele prato kids para segurar a galera ali, né? Porque senão, como é que faz isso daí? Qual o desafio? Isso é um desafio mesmo? É um grande desafio. É muito comum você chegar na praça de alimentação e você ver que as famílias se dispersam. Às vezes o pai e a mãe, por exemplo, vêm para uma vivenda, escolhem os pratos com a gente e os filhos vão no fast food normal, vamos dizer, num sanduíche, né? Aquela coisa toda. Um prato menos saudável ali, vai. Não vamos dizer só assim, menos saudável, mas às vezes até mais caro. Hoje eu tenho pratos da Vivenda que são mais baratos do que, às vezes, um combo que você vai ter ali de uma grande rede aí de hambúrgueres. De hambúrgueres, exatamente. Eu tenho pratos ali que você consegue... McDonald's burguinho tá caro, tô ligado. Ô, Sérgio. Eu não queria comentar, mas vocês que falaram a marca, mas é mais ou menos por aí. Tá? E a alimentação saudável é diferente. Né? Por exemplo, eu tenho saladas, eu tenho salmão, eu tenho tilápia. A gente consegue ter uma argumentação para quem quer um prato um pouco mais saudável, um pouquinho mais fitness. Agora, para a molecada, é muito do hábito dos pais. É quando os pais também chegam e a família toda vai comer os mesmos pratos junto. O pai e mãe já vão desde pequenininhos ali, já vão mostrando os pratos da Vivenda e assim vai. É um desafio grande para a gente, porque
tirar do Mac, de um Burger King, alguma coisa assim, não é fácil. A molecada realmente... Isso que eu ia falar, qual que é o Vai segredo ali da focado. praça de alimentação de você pescar o cliente? Porque assim, é cliente passando todo momento ali e você tem que chamar atenção de alguma forma, né? Através de fotos ou o banner, atendimento, televisão. banner. Qual que é a grande sacada de você conseguir chamar a atenção dos clientes? Eu diria que é um conjunto de fatores, né? O banner, por exemplo, ele funciona muito bem para uma categoria de pessoas que está procurando comer bem, mas a um preço acessível. Principalmente para quem trabalha e vai na hora do almoço na praça de alimentação. Por quê? O vale-refeição, ticket de refeição, não dura mais os 30 dias. Hoje, quando você pega um vale-refeição aí, dura 15 dias, 20. Então, as pessoas começam o mês gastando um pouco mais, mas a partir de metade do mês já estão buscando ali opções mais acessíveis. E a nossa proposta de ter o banner com esses pratos, né, com essas promoções, já é para fidelizar a pessoa. Mas tem pessoas também que querem o sabor. Eu não quero o prato da promoção, eu quero o sabor característico do prato de massa com camarão grelhado XYZ ali. Legal. Então, esse pessoal, ele já vai determinado, já querendo aquele prato específico. Eu não vou ter que trabalhar muito a cabeça. Ele já quer aquele prato que ele gosta. Já vai certo. Já vai na certeza. Agora, a praça de alimentação é a briga que eu falei para vocês. É o banner da promoção, nós temos os pratos passando na televisão, é o trabalho de fazer essa divulgação, seja em rede social, seja uma placa, um tapume, né? Às vezes você está andando no shopping e você vê que tem lá uma loja fechada e o pessoal coloca uma propaganda. Panfletagem também funciona. O happy hour, tem alguma coisa assim de happy hour? Nós temos também o nosso Boteco Vivenda também. Olha! Tem o Boteco. Inclusive, é uma coisa interessante. Um camarãozinho. Opa, e as porções da Vivenda eu sou suspeito para falar. Sério, acho que eu nunca comi a porção, não. Sempre comi experimenta, prato. camarão empanado, com batatinha ali, olha, tem fera. Aí tomou um chopinho, ficou bêbado, correu pra praia. E a gente consegue oferecer... oferecer... foi ver, tá em Paraty. Opa, com certeza. A gente consegue oferecer hoje um mix ideal na nossa percepção e através desses estudos com os clientes, esse mix ideal, eu tenho uma entrada que você pode comprar, eu tenho o prato principal e tenho sobremesa. E eu faço combos também, né? Eu posso ter um prato com uma bebida, eu posso montar um combo do prato com uma entrada e sobremesa. Então a gente consegue atender a todo tipo de cliente hoje. Eu não estou assim fechadinho, tipo, só vou vender prato da promoção. Não, eu consigo fazer uma composição onde o pessoal da própria atendimento te ajuda nessa composição. Eu tenho casquinha da Vivenda, eu tenho bolinho, eu tenho croquete de salmão, eu tenho, assim, opções... Tem quiosque Vivenda? Não. Quiosque, assim, aperitivo? Quiosque, não, só realmente as nossas lojas. Por exemplo, na parte da tarde é muito comum o pessoal chegar, pedir um chopp. Os caras já descobriram que funciona, já não quer mais inventar mais nada. Deixa eu falar uma coisa pra você, uma pergunta. Até porque gera uma dúvida para mim. O democratizar o camarão é algo que desafiador, né? Porque o camarão, ele querendo ou não, tem uma ideia de que ele é uma imagem, né? E ele é um insumo um pouco mais caro, né? Ou talvez não? Não tanto. Não tanto, porque hoje a carne, tudo aumentou. As pessoas têm essa falsa ideia de que consumir camarão, frutos do mar, é uma coisa só para ocasiões especiais, uma comemoração, é um prato muito caro. É que assim, a Vivenda oferece hoje opções acessíveis financeiramente. Você consegue comer muito bem na Vivenda. Nossa, a gente tem lá o camarão a parmegiana, um dos pratos que vende bem pra caramba. Caraca. Cara, arroz, agora, batatinha, pede camarão empanado com aquela camada de queijo e molho de tomate. Pede aí no iFood e manda no chat. Tô com o Serjão. Manda 3 a mais. Gente, é um espetáculo. E são pratos bem servidos. Não é porque está na promoção também que eu vou fazer um pratinho pequenininho. Sim. Não é aquele sandubinha que você vai lá na rede X ou Y no ali. McDonald's. Tá ali, né? Tô ligado. Cheeseburger a R$10, vê um pedacinho de pão e o que seria um cheirinho de carne. Não, são pratos bem servidos a um preço acessível. Boa. Essa é a proposta da Vivenda e hoje é uma das nossas principais estratégias de marketing de comunicação. Boa. Ô Sérgio, mas o que eu ia perguntar para você, né? Você desenvolveu bem essa parte da estratégia e da visão da empresa, mas a pergunta que eu ia fazer estava um pouquinho ali além. Porque qual que é o ponto? No meu ponto de vista, o camarão que a Vivenda vende, o prato que ela vende,
vocês tentam democratizar e vai para uma estratégia de trazer um preço, assim... Acessível. Né? Acessível, tá, Acessível. beleza. O que me passa a cabeça? Uhum. De que a margem está relativamente apertada. Isso é uma coisa que me passa a mente. Por isso que eu vou chegar na pergunta que eu queria que você me explicasse o modelo de negócio, margem e tal, tudo. Isso me passa a mente. Ao mesmo tempo, cara, eu acabei me perdendo aqui, mas de qualquer forma, eu queria que você explicasse assim, os resultados por cima da loja de... lembrei. A lógica da promoção, Não, talvez, lembrei não. o que eu ia perguntar. Porque é o seguinte, a margem parece pequena, mas eu vi você, eu conversando com você e entendendo que a maior parte das lojas são próprias, eu entendo que houve uma expansão bem diferente do que as outras redes ou outros grupos, de qualquer que seja o ramo aí, qualquer que seja a segmentação alimentar, fez. Geralmente, franquia o máximo possível, tem muita franquia, e aí depois o cara começa a aumentar um pouquinho o número de lojas próprias. Eu estou vendo, conversando com você, né, entendendo aqui, um modelo um pouco diferente. Vocês cresceram mais com loja própria do que com própria franquia, e até certo momento nem fica tão preocupado assim em vender franquia. O que daí cria um contraponto para mim, que talvez a margem não é tão apertada assim, a margem deve ser muito boa, porque os caras cresceram assim. Eles não cresceram vendendo franquia e pegando taxa de franquia e investindo em marketing, investindo em fábrica. Não, ao contrário, os caras venceram com a barriga no balcão, né? Exatamente. Bom, então eu queria que você me explicasse isso daí, como é que foi, qual é a mágica aí, né? O camarão tem muita margem, não tem margem? O camarão Quanto tem que uma vende? margem compatível com a margem de mercado. Quando você compara, por exemplo, camarão com carne bovina, suína, enfim, outros insumos que você tem dentro de uma praça de alimentação, nós temos uma margem realmente interessante ali, tá? Agora, onde que a gente quer ganhar realmente, né, dinheiro? Volume. É aí que está a questão. Quando você imagina que um prato, por exemplo, eu vendo um prato de R$40. Se eu vender 3 pratos de 20, eu estou ganhando 60. Estou ganhando, né, R$20 a mais do que um prato de 40. Então, a nossa principal estratégia é trabalhar realmente, primeiro, nessa questão da democratização que você falou, oferecendo esses pratos a um valor acessível, mas volume. Por quê? Quando você tem um volume grande, eu consigo negociar com os meus fornecedores. Eu estou comprando mais dos caras, então eu consigo baixar o valor. O segredo do varejo é comprar bem, não é só vender bem, é comprar bem. Compra, né? Está na compra. Muita gente. Mas Exatamente. como que está esses números aí? Fala para mim como está esses números. Você está escondendo esses números de mim. Quanto que fatura uma loja da Vivenda? Olha, eu tenho lojas que faturam em torno de 150, 180, até R$300 mil por mês, tá? Numa taxa aí de 10% a 15%, até mais, dependendo da loja, da localização da loja aí. Tá? Boa. Agora, o que acontece? São lojas que variam muito de shopping, variam da região. Se você pegar um shopping com uma grande visitação de pessoas, você vai ter mais vendas. Pegar um shopping com menos visitação, um volume um pouco menor. Mas a rentabilidade é uma rentabilidade interessante. Tanto é que a Vivenda acabou crescendo com lojas próprias por conta disso. Pelo fato de a gente reaplicar. A Vivenda foi inteligente quando, ao invés de dispersar, talvez, os ganhos em outras coisas que não tivessem relevância, foi reaplicando no próprio negócio. Ou seja, cara, lucro de 3, 4 lojas, vão abrir mais uma loja. Qual que é o 5, tamanho 6, da Vivenda 7, hoje? 10, 30 lojas. Quando você pega lucro de 40, 50 lojas, você tem uma capacidade de reinvestir no negócio muito grande. E aí, para a gente, não pesou, então, o custo de montagem de uma loja. Boa. Qual que é o tamanho da Vivenda hoje? Quantas lojas? E Nós qual temos... que é o plano para os próximos anos, aí, próximos 3 anos? Olha, eu diria o seguinte, a gente tem hoje em torno de 150 lojas, existe um plano realmente de aumento de lojas, mas eu estou um pouco restrito porque como eu só estou em shoppings, eu preciso acompanhar a expansão dos shoppings. Eu não tenho lojas de rua. Então, eu preciso acompanhar onde que estão sendo inaugurados novos shoppings, se naquela região eu tenho um candidato a franqueado ou não, e se eu não tenho, de repente eu posso entrar com uma loja própria. Já teve casos de shoppings que a gente fez um estudo que falou, cara, esse shopping neste momento agora para a gente não vale a pena. Não vale a pena. Uma pergunta. O mercado de varejo, a médio e longo prazo,
o mercado, você está competindo ali com uma BRF na gôndola, né? Sim. Congelados e tal. Uhum. Ele é muito maior do que esse mercado de franchise e as lojas de shopping? Ou ele é igual? Ele tem um potencial de vendas um pouco diferente. Tá? É um potencial muito grande, com certeza. Muito maior ou não? Eu não diria assim exatamente só maior, é que são momentos distintos de consumo, né? Quando você tem ali a praça de alimentação e o shopping, é um momento X. Quando você imagina a capilaridade do varejo, é uma outra história. Por quê? Imagina o Brasil inteiro vendendo os produtos da Vivenda. Olha o tamanho do Brasil, a quantidade de redes de supermercados que você tem. Então existe um potencial muito grande no varejo, só que a gente está construindo as nossas vendas passo a passo. Tanto que assim, eu não estou hoje, por exemplo, em todo o Brasil com os produtos da Vivenda. Eu estou dentro de São Paulo. Por quê? Eu preciso respeitar minha capacidade produtiva. Né? Eu não posso ter ruptura, né, que a gente chama quando o produto não chega no supermercado. Então, a gente está crescendo as vendas no varejo, também seguindo o que a minha capacidade de produção e logística consegue entregar. O famoso daqui não a dá o passo, marca a perna. Exatamente. Quando vocês falam, quais são os planos para daqui a 2, 3 anos? Ok, já estamos prevendo um aumento, uma ampliação da capacidade de produção. Boa. A minha fábrica tem um tamanho X. Vai chegar um momento, daqui a um ano, se bobear, que eu já vou ter que talvez pensar em dobrar ou até mesmo triplicar a capacidade de produção. Mas então o mercado de varejo ele tem uma capacidade de representar, se você vai duplicar, triplicar tudo mais, ele vai passar de 50% com facilidade Com certeza. Com certeza. Que é o mercado de ponto de venda em shopping. Sim. Porque não chega a ser franquia porque é loja própria, é no mercado de loja própria. A maioria. A rede como um todo, né? Quando você está falando de lojas próprias e franqueados, né, a gente costuma chamar de rede. Então, o potencial de vendas hoje da rede da Vivenda é X, só que o varejo vai chegar também, talvez até se bobear daqui uns 3 anos, 4 anos, a empatar um com o outro ali. E depois passa, né? Pode até passar. Pode até passar. Hoje o mercado e o consumo, a forma da população consumir, ela vem mudando. Vem né? mudando. Tanto no consumo do fast food, quanto do varejo e também quanto ao delivery, que é um formato aí que vem crescendo. Bastante. Né? Conta um pouco aí de como que está sendo essa experiência de ampliar novos formatos aí de negócio, né? O delivery e tudo mais. O delivery para a gente representa uma parcela significativa também das vendas, né? Eu tenho lojas aí que tem um volume muito grande de pedidos, né, de delivery. Algumas até chegam a empatar com o que é vendido em balcão ali. De repente, naquele dia, sei lá, um exemplo bem de padaria. Eu vendi 100 pratos na hora do almoço no balcão e vendi 100 do delivery. Isso, às vezes, em algumas lojas até acontece. O delivery para a gente é um canal de vendas. E é um canal interessante porque eu tenho a loja, a estrutura está ali. Ela fazer 100 pratos para o balcão e fazer mais 100 para o delivery, tranquilo, porque a estrutura está montada. Eu tenho uma equipe, eu tenho ali, né, o pessoal do fogão, eu tenho os produtos e representa em alguns casos aí um faturamento expressivo que vale a pena para a gente. E um detalhe, eu não estou perdendo aquele cliente para a concorrência. Eu estou atendendo aquele cliente que não pode estar fisicamente comigo no balcão, mas ele quer consumir Vivenda. Eu não deixo de atender aquela expectativa. Isso para a gente é muito importante. Para nós no marketing, eu vejo que o delivery, além de ser um canal de vendas, ele passa a ser também um meio de comunicação. Porque eu estou chegando ali, né? A pessoa está ali no iFood, está no celular ali, está procurando alguma coisa para comer, opa, estou vendo Vivenda, quero Vivenda hoje. Eu sei que quem está pedindo Vivenda naquele momento ali pelo iFood não vai no supermercado, não vai no restaurante naquele momento, por N motivos, mas ele quer comer com a gente, ele quer consumir Vivenda. Então, o delivery é muito legal e veio para ficar. É algo assim que a gente entende que é um canal de vendas e para nós também é um canal de comunicação. Boa. E é uma vitrine, né? As estratégias para o delivery e para o presencial são diferentes? A comunicação é um pouco diferente pelo próprio canal em si, né? Quando você chega numa loja, você tem a televisão, você é impactado pelo banner, você tem o cardápio para você escolher, a forma que você vai escolher o prato que você vai escolher, o quanto que você vai gastar é diferente no delivery. No delivery você tem um processo de compras
diferente. A pessoa entra, primeiro ela define a categoria que ela quer comer. Quero comer frutos do mar, quero comer vivenda. Ela começa a fazer as escolhas e começa a ver e avaliar, muitas vezes, até o resultado final de valor. É comum as pessoas, não só da vivenda, mas do mercado de delivery como um todo, as pessoas fazerem uma pesquisa. Quem está dando cupom, quem está dando frete grátis, e a gente trabalha com essas estratégias também. Tem dias da semana que eu coloco frete grátis, tem dias que a gente coloca um combo. Existem algumas promoções específicas que são trabalhadas para a gente gerar vendas, isso às vezes até de região para região, porque o comportamento é diferente. Uhum. Bom, a gente tem que aprender a respeitar as regionalidades. Queria que, nós chegando na reta final, queria que você deixasse uma mensagem sobre um grande aprendizado que você teve sobre marketing aí, que você pode compartilhar conosco. Eu diria o seguinte, que para os profissionais de marketing, os meus colegas aqui vão estar me assistindo, trabalhem muito com dados, com informações, mas dados e informações confiáveis, né? Hoje em dia, você tem muita informação de mercado, você tem muita coisa no mercado, tem que aprender a filtrar muito bem e, principalmente, interpretação desses dados. Se eu vou tirar um produto do cardápio, por que eu vou tirar? Ou se eu vou introduzir aquele prato, por que eu vou introduzir? O que está me levando a tomar aquela decisão? Dados, informações, pesquisas de mercado. Gente, desculpa a expressão, tira a bunda da cadeira e põe a barriga no balcão. Vai ver o que acontece nas lojas. Eu visito pelo menos 4, 5 lojas por mês da Vivenda. Eu saio, visito, converso com a equipe de operações, né? Marketing e operações, geralmente nas franquias tem um pouco de atrito, muitas vezes. Gente, esqueçam isso. Um dos meus maiores parceiros ali são os 2 gerentes de operações que eu tenho na Vivenda. Que eu costumo dizer que eles, para nós do marketing, são os nossos olhos, porque estão vendo o que está acontecendo, são os nossos ouvidos, porque eles ouvem o que o mercado está falando, e são a nossa boca. Porque se eu fizer uma campanha e operações não comprar aquela campanha, não descer aquilo para a equipe de balcão, esquece, a campanha não vai trazer resultado. O pessoal não vai vender porque não está motivado. Então, 2 dicas muito legais aí. Dados e informações, aprender a trabalhar principalmente a interpretação. O que o relatório de vendas diz, às vezes, versus o que você está vendo numa pesquisa ao vivo e a cores ali. Né? Às vezes é melhor você ter pouca informação e informação boas do que muita informação e não saber o que fazer com isso. Né? Não saber o que fazer e às vezes essa quantidade grande de informações ela é poluída. Tem muita coisa, tal prato vendeu bem pra caramba, mas por que vendeu bem? Foi só o preço ou foi o gosto? O que motivou a pessoa a comprar? Né? Vale a pena continuar com aquele prato ou não vale? Bom. E o pessoal de operações aí que realmente são os nossos parceiros ali, é um pessoal que, cara, tem que estar todo mundo muito entrosado. Sérgio, eu tenho 2 coisas que eu queria não deixar passar, porque assim, boa parte das pessoas que escutam o podcast, muitas vezes que não são recorrentes, elas vêm porque estão, de repente, avaliando a possibilidade de ser um franqueado. Sim. Então, assim, qual é o valor de investimento e o payback de uma loja? Olha, eu diria o seguinte, que o valor de investimento, lógico, ele varia um pouquinho pela questão do tipo de shopping, do tamanho da loja, né? Porque você pode ter uma loja um pouco maior ou um pouco menor, vai um pouco mais de obras. Eu diria que hoje em torno de uns R$900 mil, 950, uma loja. Aproximadamente para você montar uma loja num padrão médio, vamos assim dizer, tá? E um payback é em torno de 36 meses aproximadamente, tá? Um retorno aí. E uma rentabilidade aí de 10%, 15%, até 20%, dependendo da região onde a pessoa estiver instalado ali. Esses são os nossos objetivos ali. Óbvio que varia um pouquinho de região para região, custo de ocupação de shopping, tem umas variáveis que... O Brasil é continental, a gente já falou isso daí. Cara, tem os shoppings que são super acessíveis para negociação de ocupação, como outros são muito restritos, são, né, de difícil negociação ali. E o legal do negócio da vivenda, vendendo um pouquinho a ideia aí também, é que é algo bem perpétuo, né? Algo que não tem muito... Eu acredito que não tem muita variação, né? Alimentação, camarão, trazer esse propósito de democratizar uma alimentação de frutos do mar, que acaba sendo uma coisa que hoje ainda existe uma visão de que é algo mais caro, é algo que a pessoa provavelmente é dinheiro em caixa, né? Existe uma chance aí de erro, mas é uma possibilidade muito boa. Acho que é isso, né, Buzeira?
É isso aí. Chegamos na reta final aí. Queria que você deixasse as suas redes, o seu Instagram, o Instagram da Vivenda, né? YouTube, o site, como faz para ser fornecedor, para ser franqueado, para ser cliente vai no shopping, né? Vai no shopping, pode comprar no supermercado também. Vai no supermercado. Legal, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a participação com vocês, agradecer o convite, foi muito legal passar um pouquinho dessa experiência para vocês e para todo mundo que está assistindo a gente aí. Me coloco à disposição de vocês aí para quem quiser tirar algumas dúvidas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o meu e-mail lá da Vivenda, que eu acho que é mais fácil, e aí a gente centraliza ali. Quem quer ser um franqueado, tiver algum interesse, canaliza comigo e depois ali dentro eu distribuo ali. Então, para quem quiser anotar aí, sergio.carvalho@vivendadocamarão.com.br. Tem o nosso site também, Vivenda do Camarão, Instagram, Vivenda do Camarão Oficial. Dê uma pesquisada no Google, você acha a gente aí fácil aí. É isso. Bem tranquilo aí. É isso, Sergião. Legal? Obrigado aí. Mais uma vez. Parabéns pela Agradeço. sua história de sucesso, pela toda a sua caminhada aí no mundo dos negócios. Sucesso aí na sua trajetória. E acompanha a gente também nas redes sociais, @comofazer_podcast. No YouTube, também no Spotify. Isso. Né? E no Instagram, @comofazer_podcast. E @Bruno_Nakati. Victor HDC Moraes, os arrobas a gente deixa todos aí. E com certeza, Sérgio, vamos marcar um dia aí para falar de marketing e muito mais coisas aí. Vamos achar uma nova agenda e fazer o episódio 2. É isso. Estamos à disposição. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Até mais. Valeu.